que um novo filme é divulgado, é o nome dos atores que aparece com mais destaque. Mas quando se trata de um filme de ação ou aventura, o que mais chama a atenção nos trailers muitas vezes são as cenas mais perigosas, e nelas quem costuma assumir o risco de verdade são os dublês, que por incrível que pareça ainda não têm o reconhecimento que merecem. I think it's time we give a little love to our stunt coordinators and our stunt crews. Muita gente concorda com Brad Pitt, mas ainda parece existir em Hollywood uma certa intenção de deixar os dublês fora dos holofotes, até para manter uma certa mística em torno dos atores. Nos dias de hoje, em que a informação chega tão fácil nas pessoas, isso parece ser uma grande bobagem, né? Mas para alguns, isso ainda faz sentido, principalmente quando se vê a admiração do público por astros como Tom Cruise e Jackie Chan, por exemplo, que se arriscam de verdade em cenas perigosas para entreter os fãs. Esse tipo de coisa acontece desde a época do cinema mudo, quando surgiram atores cheios de coragem que começaram a elevar o nível das cenas de ação. Um desses verdadeiros gênios foi Buster Keaton, um cara que se arriscou tanto que chegou a fraturar o pescoço numa cena perigosa e só ficou sabendo da fratura anos depois. Ele surgiu num período onde o humor físico quase circense era muito popular, e o Buster Keaton realmente não precisava de dublês não. Ele mesmo executou algumas das cenas mais incríveis da história do cinema, cenas que influenciam muita gente talentosa até hoje. What I'm doing is a traditional, like a silent movie. Buster Keaton, Harold Lloyd. What they're doing, I just follow them to do it. O Harold Lloyd tinha um desempenho físico impressionante, mesmo precisando usar uma prótese numa das mãos por ter perdido o polegar e o indicador num acidente com uma bomba. Mas ao contrário do que muitos pensavam, pelo menos até a morte do ator, ele chegou sim a usar dublês em algumas ocasiões, e usou também alguns efeitos bem inteligentes, como o uso da perspectiva nessa cena. Essa construção que você vê aí em cima do terraço de um prédio é um bom exemplo disso. Essa é só uma pequena amostra de como o trabalho das equipes de efeitos e de dublês caminham lado a lado, e é interessante ver como isso acontece até hoje, claro que acompanhando a evolução das técnicas, né? E falando em técnicas, uma evolução interessante aconteceu nas cenas de atropelamento. Quando esse movimento é executado nos filmes mais atuais, o pulo do dublê tem que estar totalmente sincronizado com a velocidade e a freada do veículo, e o dublê trabalha sempre com o limite entre executar o movimento de forma segura e trazer o máximo de impacto visual para a cena. Mas nos primórdios do cinema, às vezes a solução era mais simples, porque as plateias não tinham esse olhar treinado que tem hoje. Um truque que funcionava bem era executar o atropelamento ao contrário, com o dublê rolando até o carro primeiro e depois andando de costas. Daí era só inverter a cena que na época ninguém percebia o truque. Já as acrobacias que envolvem vidros quebrando, hoje em dia podem ser feitas com a ajuda da computação gráfica mesmo, que nem aconteceu em John Wick 3. Mas antigamente era mais comum o uso de vidro falso feito de açúcar, ou então um vidro temperado mesmo, mas nesse caso ele precisa ser estourado uma fração de segundo antes do impacto. Isso foi feito nessa cena de O Vingador do Futuro, onde o Schwarzenegger não usou dublê, mas acabou cortando o pulso profundamente quando ele quebrou a janela do metrô. Segundo o ator explicou recentemente, isso aconteceu porque a equipe de efeitos não explodiu o vidro no tempo certo, e além de levar alguns pontos, ele teve que refazer a cena, mas com um casaco preso no pulso para poder esconder o curativo. Mas a cena ficou boa. Quanta honra. Em algumas ocasiões, como nas cenas de luta, o ângulo da câmera faz toda a diferença. Se houver um descuido e o golpe for filmado de lado ou em um ângulo ruim, todo mundo percebe quando um golpe passa longe do adversário. Já para amortecer quedas, os colchões de ar são uma solução até bem óbvia, mas de vez em quando a criatividade vai muito além disso. No primeiro filme da franquia Máquina Mortífera, a atriz Jack Swanson dispensou o uso de dublê para fazer a cena em que ela cai em cima de um carro. E a grande sacada aqui é que isso que você vê, na verdade, não é um carro, é uma pintura em tamanho real. Isso mesmo, fizeram uma pintura do carro e do piso em cima do colchão de ar que amortece a queda. E a gente só percebe melhor o truque em câmera lenta, porque por 1 ou 2 frames dá até para perceber o colchão se enrugando quando o corpo da atriz entra em contato com ele. Mas o corte é rápido, então fica bem difícil de perceber. E vale lembrar que nessa época o CGI ainda não era viável.
Hoje, os efeitos de computação gráfica são mais comuns do que nunca, e às vezes os atores são substituídos por dublês digitais. Mas por outro lado, nas últimas décadas o uso de equipamentos de segurança ficou bem mais fácil, porque se eles aparecerem na tela é só apagar depois no computador. Outro detalhe bastante curioso é que às vezes os dublês são bem diferentes dos atores. Esse é o caso da dublê Emily Brobst, que fez alguns trabalhos substituindo o ator Chandler Riggs na série The Walking Dead. Ela tinha cerca de 30 anos de idade na época, mas isso não fez muita diferença não. Até hoje ela convence substituindo atores infantis, mesmo aos 36 anos de idade. Como eu mostrei no início do vídeo, existe uma pressão cada vez maior para que os dublês ganhem mais reconhecimento, talvez até com uma categoria própria em premiações como o Oscar. E atores como Brad Pitt e Keanu Reeves estão aí para provar que admitir e reconhecer a ajuda desses profissionais, além de ser justo, é uma atitude que já não abala mais a carreira de atores que fazem filmes de ação, principalmente quando o cara se garante. I've never done a stunt in my life. Stuntmen do stunts, actors don't do stunts, I don't do stunts. Chad Stahelski does stunts. Pra quem não sabe, o Chad Stahelski, que como vocês viram já foi dublê do Keanu Reeves, hoje é diretor dos filmes da franquia John Wick. Um excelente exemplo de sucesso para os profissionais da área. E é justamente em homenagem a esses profissionais que eu vou encerrar o vídeo de hoje com imagens de atores com alguns dos seus respectivos dublês. Eu acho que vocês vão gostar de conhecer eles. Vamos lá! Heidi Moneymaker e Scarlett Johansson. Arnold Schwarzenegger e Peter Kent. Bobby Holland Hanton e Chris Hemsworth. David Bautista e Rob the Groot. Daniel Craig e Gordon Alexander. Aqui cheio de maquiagem. Harrison Ford e Vic Armstrong. Renee Moneymaker e Brie Larson. Aqui tem outra dublê dela, Joanna Bennett. The Rock e Tanoa Reid. Sam Hargrave e Chris Evans. Keanu Reeves e Mac Kerr. E o Reeves com outro dublê dele, Jackson Speedell. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!